O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao final da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para o outro lado do mar. Então os discípulos deixaram a multidão e o levaram na barca onde Jesus já se encontrava, e outras barcas estavam com ele. Começou a soprar um vento muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já estava se enchendo de água. Jesus estava na parte de trás da barca, dormindo com a cabeça num travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, não te importa que nós morramos? Então Jesus se levantou e ameaçou o vento e disse ao mar: Cale-se, acalme-se. O vento parou e tudo ficou calmo. Depois Jesus perguntou aos discípulos: Por que vocês são tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Os discípulos ficaram muito cheios de medo e diziam uns aos outros: Quem é esse homem a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres capazes de compreender que a fé verdadeira acalma em nossas vidas qualquer tipo de tempestade, que uma fé convicta que brota do íntimo do coração faz acalmar qualquer mar agitado de nossas vidas. Meus queridos irmãos e irmãs, Jesus está ali na barca, Jesus está ali com os discípulos, Jesus caminha comigo, Jesus caminha com você, mas tem hora que bate um desespero, tem hora que bate uma fraqueza, não é verdade? Tem hora que a gente acha que o mundo vai acabar, tem hora que a gente acha que não tem mais jeito, que a tempestade na nossa vida, na vida das nossas famílias, não é? Que a tempestade no Brasil não tem mais solução. Olha, meus queridos irmãos e irmãs, a nossa fé é muito pequena. A nossa fé, meus queridos, ainda está aquém daquilo que Jesus espera de cada um de nós. Olha, Jesus ordena ao mar: cale-se, acalme-se. E o mar cala, o mar acalma. Olha, meus queridos, vamos pedir com fé, vamos confiar que Jesus é aquele que vem para nos dar toda e qualquer solução para a vida agitada, para as intempéries de cada dia. Se nós formos lá para a primeira leitura, lá em Hebreus, nós vamos perceber, meus queridos, logo no primeiro versículo da carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 11, lá no primeiro versículo, São Paulo, já vai dizer: a fé é um modo de já possuir aquilo que se espera. É um meio de conhecer as realidades que não se veem. É muito bonito isso. A fé é um meio de já possuir aquilo que se espera. Quando nós pedimos a Deus, não é? Quando nós confiamos, é que então nós temos paz, nós temos calma para esperar o tempo de Deus, porque no tempo de Deus Ele vai nos atender. E aqui continua, meus queridos, dizendo no capítulo 2: foi por causa da fé
que os antigos foram aprovados por Deus. É pela fé, meu irmão, minha irmã, que nós seremos aprovados nos nossos pedidos, que nós seremos atendidos. Lá nos versículos 8 a 19, continua aqui na carta aos Hebreus, nos orientando, nos mostrando o valor da fé que nós precisamos colocar em Jesus, colocar naquele que tudo pode. Olha aqui para vocês verem o versículo 8, já começa assim: pela fé, Abraão, chamado por Deus, obedeceu e partiu para um lugar que deveria receber como herança. Partiu sem saber para onde ia. Ele confiava. E como confiava? Como tinha fé em Deus? Se nós formos lá para os versículos 17, 19, nós vamos ver o quanto Abraão tinha fé. Porque Abraão, pela fé, na promessa de Deus que disse a ele: olha, de você vai haver uma descendência grande. E lá, depois, não é, Deus manda ele sacrificar o seu único filho, Isaque, queimá-lo na fogueira. E Abraão então prepara a fogueira, vai pôr fogo no filho, mas ele tinha tanta fé, ele acreditava na ressurreição. Ele acreditava que depois Jesus ia ressuscitar Isaque. É muito emocionante, meus queridos. Vamos lá em alguns versículos, diz assim, não é? Vamos lá para os versículos. Em Isaque você terá uma descendência que levará o nome de você mesmo. De fato, Abraão, pensava que Deus é capaz de ressuscitar os mortos. Por isso, Abraão recuperou o seu filho. Eu falei Isaque, mas aqui é Abraão, Abraão confia tanto em Deus que ele então, recupera o seu filho. Naquele momento em que ele vai pôr fogo na fogueira, vem a voz: Abraão, você acredita, não sacrifique seu filho. E ali tinha um bezerro, tinha um cabrito ali, ele vai sacrificar o cabrito. Olha, meus queridos, ainda continua aqui. Foi pela fé que também Sara, embora sendo velha, se tornou capaz de ter uma descendência, pois ela acreditou em Deus, que lhe havia prometido isso. Meu irmão, minha irmã, eu gostaria que depois vocês lessem a carta de Hebreu, capítulo 11, versículos de 1 a 2, depois de 8 a 19. Versículos de 1 a 2, depois os versículos de 8 a 19. Nós precisamos alimentar a nossa fé. Nós precisamos, meus queridos, acreditar que Jesus é o caminho, que Jesus é a solução para o nosso caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é aquele que tudo pode, e na verdade de Jesus vamos vencer. Que Jesus é a vida, que com Jesus nós alcançaremos a vida eterna, que com Jesus nós venceremos toda e qualquer dificuldade. Vou dizer uma coisa muito séria para vocês. É pela fé, meus queridos, que nós teremos capacidade de remover montanhas, de remover esse mar bravio, de acalmar as nossas vidas. É pela fé verdadeira que nós vamos vencendo os problemas do cotidiano da vida, amém? Que assim seja, amém. Pela fé, meus queridos, por essa certeza eu te peço, clique aí no sininho, se inscreva no canal, dê seu like, vamos juntos evangelizar, vamos juntos, eu daqui, você daí, mostrar para os descrentes, para os que estão doentes, deprimidos, abatidos, que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, que Ele vem e Ele está do nosso lado, Ele caminha conosco para nos acalmar, para nos libertar, para nos dar vida nova, amém? Que assim seja, amém.